Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um privilégio estar aqui para ministrar uma palavra para você nesse nosso canal no YouTube. E quero compartilhar com você das revelações que Deus tem confiado a mim, um simples servo dele. Sou o Bispo Paulo Cardoso, Bispo das Igrejas Missionárias Viva, e para mim é um privilégio estar aqui com você. Quero ler contigo, que você abra a Bíblia aí, no livro de Mateus, no capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 21 e em diante, até chegar no 28. Abra comigo o Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 15, versículo 21 em diante. Antes de lermos a Bíblia, é muito importante você que acompanha. A Bíblia é um livro espiritual, e nesse programa A Verdade Liberta, eu quero trazer para você revelações muito importantes sobre a palavra. Só que é muito importante também orarmos antes de termos contato com esse livro, com esse oráculo de Deus, as Sagradas Escrituras, livro que pode mudou a minha e pode também mudar a sua. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nessa oportunidade, Senhor, que tenho, eu quero estar pedindo ao Senhor que abra nosso entendimento e que Espírito Santo esteja conosco nesse momento de mensagem, de reflexão, nesse momento também, ó Deus, onde vamos estar interagindo e descobrindo na Tua Palavra tesouros libertadores, tesouros que podem mudar a nossa história e o rumo da nossa vida. E eu quero abençoar todos esses que estão me assistindo, Senhor, de alguma parte do Brasil, até do mundo, que eles sejam abençoados e que a unção do Espírito Santo possa estar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você tem. E se nesse momento algum espírito maligno está escondido, ou na sua vida, no seu sentimento, ou até mesmo em algum objeto da sua casa, eu os repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Receba a tua vitória, a sua paz, Pai, e abre o entendimento para que haja compreensão da sua palavra que liberta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, já abriu aí Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, Jesus não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Eu quero, nessa oportunidade de estar ministrando sobre um tema: descobrindo a fé. E quando eu leio essa palavra, o que me vem à mente é a situação
a qual essa mulher estava vivendo. Diz o texto que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E pelo que parece, não era uma possessão comum de um espírito maligno entrar no corpo de uma pessoa. Mas quando fala essa expressão terrível, é que estava fora do controle e dos padrões que o homem poderia compreender ou resolver. E por alguma razão muito forte, porque no próprio livro de Marcos, falando sobre esse acontecido, fala que Jesus tinha saído para essa região para dar uma descansada, porque as pessoas estavam vindo até ele para debater com ele, para tentar de alguma maneira calar a sua voz. Então Jesus ele foi para Tiro e Sidom, e diz no livro de Marcos, capítulo 7, 24 a 30, que ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. E essa mulher veio rogando atrás dele, porque ela ficou sabendo que ele passava por ali, e ela era uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, e ela rogava, ela pedindo ao Senhor que houvesse uma libertação para a sua filha. Ela estava ali com esse propósito. E é interessante, amado, que a forma como ela chegou diante de Jesus. Essa mulher ela era de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficava localizada na Fenícia, atualmente o Líbano, ao norte da Galiléia, desde os dias de Pompeu, 64 a.C. A Fenícia estava anexada à Síria, e Sidom estava aproximadamente 32 quilômetros de Beirute, a capital do Líbano. E Tiro era uma cidade muito famosa na antiguidade, pois eles eram especialistas e dominavam o mundo da navegação. E tem na história que o rei de Tiro, no passado, havia feito uma aliança com Davi e Salomão, em que eles enviavam madeira para a construção do templo, que outrora seria construído por Salomão. Então, essa mulher, a forma como ela chegou diante de Jesus, primeiro, ela chegou e clamava falando três expressões importantes. Primeiro, Senhor. Depois ela disse, filho de Davi. E depois ela apelou, tem compaixão de mim, para depois apresentar o seu problema. Interessante nessas três expressões, que quando ela fala assim, Senhor, o que isso significa? Quando você diz que alguém é teu Senhor, aquela pessoa, ela é seu dono, ela é superior a você. Então ela chegou diante de Jesus, colocando Jesus como o seu dono, como se ela fosse propriedade de Jesus, como se ela fosse uma escrava de Jesus. Então é muito importante, porque Jesus estava recebendo ali a chegada de uma mulher que declarava ele como o Senhor da sua vida. A segunda expressão, filho de Davi, para uma mulher grega sírio-fenícia, essa expressão filho de Davi porque Jesus é filho de José com Maria, mas para ela ter esse conhecimento é porque ela tinha conhecimento da história de Jesus, ela tinha conhecimento de quem era a pessoa de Jesus, ela não era ignorante acerca de quem era Jesus. Filho de Davi é uma expressão dada à promessa de Deus, que o rei, o Salvador, seria da descendência de Davi. Ela sabia com quem estava falando. E quando ela chega assim, tenha compaixão de mim, ela estava apelando pela misericórdia de Deus. Deus não rejeita ninguém, e Deus não rejeitaria ela, e Deus também não rejeitou a mim, e também não rejeita você. Então, muito importante, aí ela veio, fez essa declaração, e colocou assim, a minha filha está horrivelmente endemoniada.
Tamanho era o desespero daquela mulher. E é interessante, querido, que ela não foi buscar em qualquer lugar. Ela não foi buscar ajuda com o curandeiro, com aqueles que estavam ali na sua cidade. Ela foi na pessoa certa. Questões espirituais não adianta você levar para médico. Questões espirituais você tem que levar para Jesus. Confiar que Jesus pode resolver o teu problema. Então, nessa primeira parte, eu descubro que a fé associada à crença no poder de Deus, se você acredita que Jesus tem poder para resolver todos os seus problemas, toda a luta que você está passando, isso se torna uma fé tremenda. Só que qual foi a resposta de Jesus? Se você for acompanhar aí, no versículo 23 do capítulo 15 de Mateus, a resposta de Jesus foi o silêncio. Mas silêncio? Como Jesus pode ficar quieto diante de um desespero, de uma situação tão terrível que aquela mulher estava passando em família? Ela deixou uma filha terrivelmente endemoniada e Jesus dá a ela o silêncio. Querido, o que quer dizer isso? Tem muitos momentos na vida da gente que Jesus faz silêncio. Às vezes você está no apuro, você está no desespero, você ora, parece que a tua oração ela bate, ela não passa do teto, e você, Deus, não fala nada, Deus não me responde. Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus, amado, o silêncio de Deus não significa que Deus não está nem aí com você, não significa que Deus se esqueceu de você. Muitas vezes nós vamos enfrentar a nossa fé, ela passa por esse silêncio. E é importante pensar nisso, que você reconhecer, você chega em Jesus, como ela chegou, crê que Jesus pode resolver o teu problema, e na hora de responder, ele responde com silêncio. A fé faz a gente permanecer de pé e firme, mesmo diante do silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus não é uma rejeição. Diz uma canção que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Às vezes o silêncio de Jesus é para trabalhar na tua fé, é para trabalhar no teu caráter, é para trabalhar na tua confiança. Não é para você desistir, não. Muitos desistem por causa do silêncio e ainda dão um tempo. Senhor, se o Senhor não resolver, eu vou te abandonar. Mas o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, não é virar as costas para você. Agora entenda, provoca em quem está do teu lado reações. O silêncio de Jesus, se você for acompanhar o versículo, os discípulos ficaram tão incomodados com o silêncio de Jesus que eles rogaram, pediram, intercederam a Jesus, não para atendê-la, mas para Jesus despedir ela, que ela estava incomodando. Essa mulher fica falando atrás da gente, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, despede ela. Entenda que às vezes o silêncio de Deus vai fazer com que as pessoas que te cercam não entendam. Por que na tua vida não está acontecendo nada? Fala, ela é cristã, ela serve a Deus, ele serve a Deus de verdade. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam com ele? Por que Deus permite que essesse coisas aconteçam? Deve estar em pecado, Deus deve estar pesando a mão sobre ele e sobre ela. Às vezes as pessoas entendem que esse julgamento, querido, não vem do pecador, esse julgamento vem de quem está perto de Jesus, ou pelo menos caminha no mesmo caminho que Jesus caminha. Então, o julgamento vem de dentro da igreja. As pessoas ficam olhando para nós e entendem esse silêncio como se Deus estivesse rejeitando aquela pessoa. E Jesus, sabe o que Jesus fala? Contudo, Jesus respondeu a eles assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus falou isso, querido, aquela mulher chegou perto dele, adorou a ele e disse: Senhor, socorre. Um coração quebrantado. A fé, querido, a fé nos faz permanecer firme, mesmo diante do silêncio de Jesus. E a fé também nos faz permanecer de pé,
mesmo diante da incompreensão daqueles que estão perto de Jesus. Às vezes tem muita gente que não está compreendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Às vezes nem você mesmo está entendendo, mas permaneça firme. Acredite que Deus tem uma resposta, Deus tem uma solução para aquilo que você está vivendo. Mas a fé, querido, também nos faz lançar diante de Jesus toda a nossa ansiedade, descansar nele. Já que você se lançou, já que você colocou os pés de Jesus, que isso não lhe tire mais o sono. Fica tranquilo, Jesus te ouviu. Se você chegou perto dele, porque tem muitas coisas que a gente descobre quando a gente chega perto de Jesus. Tem muitos dons, tem muitas coisas que a gente não sabe que a gente tem, e que quando a gente chega perto de Jesus, aquilo é despertado de maneira tremenda em nós. Essa mulher tinha uma fé que nem ela sabia que tinha, né? Ela estava descobrindo a fé através da necessidade que ela teve dentro de casa, que ela não estava conseguindo resolver. Aí o que aconteceu? Jesus disse assim para ela, olha a resposta: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele ficou em silêncio, e quando falou com ela, de uma certa maneira foi uma declaração vergonhosa para ela, que estava humilhando. Mas entenda uma coisa: a fé associada à humildade, à humilhação, ela se torna um explosivo, ela explode o inferno, ela explode qualquer muro de problema que a gente possa vir enfrentar. Quando Jesus fala aquilo com ela, quem eram os filhos, querido? Quem eram os filhos? Os filhos ali eram os judeus. E essa expressão mostra também a visão que os judeus tinham acerca dos gentios. Mas de uma maneira, Jesus estava provocando naquela mulher algo que depois surpreenderia até o autor da fé. Aquela mulher, ela reconhecia que Jesus era o Senhor. Ela reconhecia que Jesus era a promessa de salvação, o filho de Davi. Ela reconhecia que Jesus não ia negar. Ela lançou tudo nos pés de Jesus. Ela tinha uma coisa que nós precisamos voltar a buscar: fé que Deus pode resolver qualquer problema e descansar em Deus. Agora, quando Jesus fala a questão dos cachorrinhos, o que faríamos, o que eu e você faríamos, se algum de nós tivéssemos recebido uma palavra como essa? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto? Será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorros? Será que voltaríamos para casa com orgulho ferido? Se ela estava sendo humilhada por Deus, a mulher cananeia se humilhou mais ainda. Ela se humilhou de uma maneira, além de ela estar sendo humilhada por Jesus, ela se humilhou mais ainda, com uma resposta que vai além das barreiras morais, históricas, éticas. A sua auto-humilhação e quebrantamento foi tamanho que o próprio Jesus se admirou. E ela respondeu assim. Então respondeu a mulher no versículo 28, que no versículo 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, eu tenho certeza que eu de repente posso não estar tendo o direito de sentar à mesa por não ser do povo judeu, mas eu tenho orgulho de comer das migalhas que caem da tua mesa, porque o Senhor é o dono desse cachorro. Você está entendendo pela vez? Você está entendendo a expressão que ela usou aqui?
A fé, querido, associada à humilhação. Porque, vou te ser sincero, nós não merecemos nada de Deus. Por mais que você seja uma pessoa boa, que não mate ninguém, nós somos pecadores. Se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não somos boas pessoas. Se você é um cristão, você é do jeito que é, porque o Espírito Santo está te ajudando. Então, nós não merecemos nada. Mas aqui no caso, quando Jesus se depara com essa mulher, com essa atitude, Jesus falou assim para ela: ó mulher, grande é a sua fé, e seja feito como você quiser. Querido, vou te passar uma revelação aqui que Deus falou muito forte no meu coração. Essa mulher, com essa atitude, ela conseguiu autonomia para resolver os seus problemas. Ela conseguiu conquistar o poder que Jesus tinha sobre ele e sobre o mundo espiritual. Ela conseguiu conquistar, receber na sua vida, porque por causa da fé que acreditava no poder de Deus e a fé que associada à humilhação, à humildade, ao quebrantamento, ela conseguiu de Jesus o poder que tinha sobre ele para mandar no mundo espiritual. Sabe o que é autonomia? Sabe o que Deus está falando para você nessa hora? Eu estou te dando o direito de decidir como vai ser o fim do problema que você está passando. Não importa o tamanho do demônio que está lá na tua casa, não importa o tamanho da luta que você está vivendo, não importa o tamanho da aflição que você esteja vivendo. Deus está falando assim para você nesse momento: que seja feito da maneira como você quiser. Que esse problema que você está, como você quer que resolva esse problema da tua dívida? Como é que você, se você conseguir conquistar através da fé, conquistar de Jesus essa autoridade, Deus falou para aquela mulher assim, Jesus falou para aquela mulher: olha, seja feito da maneira como você quiser. Como é que você quer que a sua filha seja? Você quer que eu vá lá e liberte a sua filha? Você quer que no meio do caminho, quando estiver faltando 50 metros para chegar na tua casa, o demônio saia? Como você quer? Diz a palavra aqui que desde aquela hora a filha da mulher foi liberta, ficou sã. Por quê, querido? Porque quando ela entendeu o que Jesus tinha passado para ela, uma coisa é falar assim: Deus fala, eu vou resolver da minha maneira. Outra coisa é Deus falar assim: você vai decidir como vai ser o fim do teu problema. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Então, quando Jesus disse a ela, ele estava concedendo a ela a autonomia para decidir como ia resolver. Porque ela tinha conquistado uma fé que admirou até o Jesus. Até Jesus foi admirado com aquela fé. Porque ela tinha mais fé do que todos os discípulos de Jesus ali. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa tremenda. Então, quando a filha dela foi liberta na mesma hora que Jesus deu a ela a autoridade, é porque dentro do seu coração ela disse assim: já que eu tenho essa autoridade que Jesus me concedeu, eu quero que a minha filha seja liberta agora. Eu quero chegar lá na minha casa, minha filha já vai estar liberta. E do jeito que ela decidiu, assim se cumpriu. E eu faço essa pergunta para você. De repente você esteja enfrentando alguma luta, mas há fé em você. E você pode conquistar esse direito e tomar posse disso nessa oportunidade. E Deus te faz essa pergunta: como você quer resolver esse problema seu? Pense, planeje. Você quer esse problema sendo resolvido? Então tome posse da fé e declare: olha, vai ser assim, assim
e assim. E Deus vai te abençoar. Essa é a palavra que eu tenho para você, dentro dessa oportunidade que eu estou tendo hoje de falar contigo. Deus abençoe. A palavra liberta. Toma posse disso para a sua vida. Que Deus abençoe você. Vamos estar orando para nós encerrarmos. Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que venha estar abençoando essa vida, e ao Deus vivo, que o Senhor venha colocar sobre ela essa fé sobrenatural, essa fé, meu Deus vivo, que consegue permanecer de pé diante do teu silêncio, essa fé que permanece firme mesmo diante da incompreensão dos cristãos, essa fé, ó Deus vivo, que nos faz lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade e descansar em Ti, essa fé que é capaz, ó Deus vivo, de reconhecer, mesmo que de maneira humilde, que nós dependemos do Senhor e que, ó Deus vivo, nos colocamos mesmo na necessidade. O Senhor não precisa, o Senhor nós não merecemos, mas o Senhor mesmo assim, o Senhor nos abençoa. Ó Deus, nós queremos profetizar que o Teu servo, nesta oportunidade, está recebendo uma autoridade do Senhor para decidir como será o fim do seu problema. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.